Muito bem, meus irmãos, vamos ler São Mateus, capítulo 26, o versículo 27 e 28. São Mateus, capítulo 26, versículo 27 e 28, diz assim: E tomando um cálice, e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Obrigado, Senhor, por esta leitura. Pedimos a tua ajuda nesta hora. Dependemos completamente do Senhor. Enquanto meditamos na tua palavra esta que está aberta, revelada, podemos ter este alimento espiritual no seu devido tempo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre o sangue do Novo Testamento. Muito bem, meus irmãos, nós sabemos que a Bíblia ela é composta de vários livros que formam um livro chamado Bíblia Sagrada. Mas você tem uma divisão, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Pacto, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. E nós precisamos tomar o que tudo está escrito no Velho Testamento, referente a quem está escrito, quem cumpriu o Velho Testamento, e o que está escrito no Novo Testamento, e quem cumprirá o Novo Testamento. Se você toma isto, o que disse Jesus, em São Mateus, capítulo 26, onde lemos, é interessante tomarmos a palavra do que disse Jesus na hora da Santa Ceia, que ele tomou o cálice e, dando graças, deu-lhe, certo?
dizendo: bebei dele todos. Que aquele cálice de vinho, diga-se de passagem, não é um cálice de um suco de uva, um xarope, alguma coisa parecida, mas um cálice de vinho, certo? Que é o que representava o sangue de Cristo, que seria vertido no Calvário. E ele diz no verso 28: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, certo? Ele não disse o sangue do Velho Testamento, mas o sangue do Novo Testamento, certo? Que é derramado por muitos. Preste atenção que ele não disse por todos, mas por muitos. Por muitos é uma quantia. Por muitos não são todos, mas muitos é uma quantia. Então esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Porque isto é o meu sangue que é derramado, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Quem são esses muitos? Esses muitos são os eleitos de cada era, predestinados desde antes da fundação do mundo, os quais Deus conheceu previamente antes da fundação do mundo. E esses muitos são os que Jesus morreu, pelos quais Jesus morreu no Calvário, e o seu sangue foi vertido por eles, certo? Esses muitos são os membros que compõem a noiva de Cristo, certo? Os eleitos de cada era são esses muitos pelos quais Jesus morreu no Calvário. O seu sangue, irmãos, apenas alcança a noiva, apenas alcança o eleito, que são redimidos, limpos. E esta noiva de todas as eras, purificada, limpa com este sangue. E esta noiva não pode passar a grande tribulação, a parte da noiva que está viva não pode passar a grande tribulação. Por quê? Porque ela não tem nada contra ela. A maldição que estava sobre ela foi levado por Jesus no Calvário, quando se fez maldito pela noiva. Então ela não pode passar de tribulação para ser julgada no trono branco, porque Cristo já foi julgado no Calvário por ela. Então, quando Jesus disse assim: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, precisamos tomar o que disse o irmão Brana. O que disse o irmão Brana sobre o Novo Testamento? O irmão Brana disse que Jesus, ele cumpriu tudo o que estava escrito sobre ele no Velho Testamento. Ele diz que Jesus cumpriu o Velho Testamento. Ele diz, o irmão Brana diz que o Velho Testamento é o noivo, e que Jesus cumpriu o Velho Testamento, certo? Porque Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei, certo? Ele cumpriu a lei perfeitamente. Eu quero ler com você na mensagem A Obra-Prima, parágrafo 108, certo? A Obra-Prima, pregada em julho de 64. Vê o que o irmão Brana fala sobre o Novo Testamento e o Velho Testamento, porque precisamos compreender porque Jesus disse que o seu sangue era o sangue do Novo Testamento.
certo? Vamos ler então a obra-prima 108. Me acompanhe, por favor. Olha o que o profeta diz. Agora, por aproximadamente 12.000 anos, Deus tem feito outra vez dele uma obra-prima. Porque ele o golpeou para tirar um pedaço dele, parte dele, uma costela, para fazer para ele uma esposa. Então, para um pouquinho aqui, porque o irmão Brando está dizendo que Deus golpeou, né? Deus o golpeou para tirar um pedaço dele no Calvário, uma parte dele no Calvário, uma costela dele no Calvário, para que assim pudesse ser uma esposa para ele. Então nós temos que crer que somos parte dele, uma costela dele. Dele quem? Cristo. Ok? Prosseguindo a leitura, ele diz: e agora ele tirou um pedaço fora daquela obra-prima que ele feriu no Calvário. Deus tirou uma parte, um pedaço daquela obra-prima que ele feriu no Calvário. Foi justamente, quero grifar essa parte, o que Deus tirou no Calvário? Foi justamente o Novo Testamento. Olha olha a parte que foi tirado daquela obra-prima no Calvário. Ele tirou uma parte, tirou uma costela, tirou para ser uma esposa para ele. Aí Brana diz aqui, ó, o que ele tirou? E agora ele tirou um pedaço fora daquela obra-prima que ele feriu no Calvário. E isso foi justamente o Novo Testamento. Certo, irmão? Eu não sabia disso, que Deus tinha tirado de Cristo no Calvário o Novo Testamento. Por isso que é bom ter um profeta, vidente, uma águia, um revelador, para poder receber o assim diz o Senhor e trazer a mensagem profética revelando todos os mistérios. Porque agora nós podemos crer e entender por fé, por revelação, que quando Jesus morreu no Calvário, que saiu dele água, sangue, ele verteu o seu espírito, uma Brana disse que Deus tirou do Calvário, daquela obra-prima, ele tirou o Novo Testamento. O Novo Testamento. A costela dele é o Novo Testamento. A costela dele é o Novo Testamento. A parte dele é o Novo Testamento. É por isso que o irmão Brana disse que a mesma palavra que fala dele, o noivo, fala dela, a noiva. Vamos lá aqui, prosseguindo a leitura, o profeta prossegue e diz assim, ó. Vou ler de novo essa parte. E agora ele tirou um pedaço fora daquela obra-prima que ele feriu no Calvário. Foi justamente o Novo Testamento. Isso é tudo. Quero grifar agora essa parte aqui que eu vou ler. Ele cumpriu o Velho Testamento. Ele cumpriu o Velho Testamento. Agora, o Novo Testamento é outra parte para ser cumprida. O Novo Testamento é outra parte para ser cumprida. Ele cumpriu o Velho Testamento. Agora, o Novo Testamento é outra parte para ser cumprida. Prosseguindo, ele diz, o irmão Brana diz, vejam, o Novo Testamento e o Velho Testamento
são marido e esposa. O Velho Testamento, o Novo Testamento são marido e esposa. E o novo foi tomado para o velho para apontar para o novo. Veja, Cristo, a obra-prima para cumprir isso. O que? O Velho Testamento. Cristo, a obra-prima para cumprir isso. Agora, quero grifar essa parte aqui. Agora, sua noiva cumprirá tudo o que está no Novo Testamento. Outra obra-prima está em processo. Quem cumpre o Novo Testamento? Sua noiva. A noiva cumpre o Novo Testamento, porque Cristo cumpriu o Velho Testamento. E nós vemos que isto é verdade, porque o irmão Brana diz que no Velho Testamento, os profetas que vieram antes de Cristo, eles foram cada um uma parte da palavra, falando, profetizando, predizendo a vinda do Messias, Cristo. E quando Cristo veio, ele não era uma parte da palavra, ele era toda a palavra, ele era a plenitude da palavra. O que os profetas eram em parte, Cristo era a totalidade da palavra, o Verbo feito carne, cumprindo o Velho Testamento, como ensinou o irmão Brana. Agora o irmão Brana diz aqui na mensagem, a obra-prima, ele diz 108. Ele cumpriu o Velho Testamento. Ele cumpriu. Cristo cumpriu a lei. Cristo cumpriu o Velho Testamento. E Cristo era o quê? A palavra feito carne. Deus encarnado. A deidade. A plenitude da deidade. Jesus não era a segunda pessoa da divindade, ele era a própria pessoa da deidade. A carne, que foi chamado de filho, e o Espírito Santo, que gerou aquela carne. Por isso a carne disse: eu e o Pai somos um. São João 10:30. Então ele cumpriu, diz o profeta aqui, ele cumpriu o Velho Testamento. Agora ele diz, agora o Novo Testamento é outra parte para ser cumprida. E diz, o Novo Testamento e o Velho Testamento são marido e esposa. E o novo é tomado para o velho para apontar para o novo. Veio Cristo, a obra-prima, para cumprir isso, o Velho Testamento. Agora, grifando essa última parte, ainda ele disse: agora a sua noiva cumprirá tudo que está no Novo Testamento. Outra obra-prima está em processo. Então a noiva cumpre o Novo Testamento. E eis o motivo de Jesus na Santa Ceia dizer: este é o cálice. Bebei de todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus tinha razão de dizer que era o sangue do Novo Testamento, era o sangue da noiva, para a noiva, derramado por muitos. Esses muitos é a noiva, o sangue do Novo Testamento. Se foi tirado do Calvário o Novo Testamento, e o Novo Testamento é sua noiva que cumpre o Novo Testamento, por isso que o sangue de Cristo aspergiu no Novo Testamento sua noiva. Aleluia!
Você está entendendo isso? Quando Jesus morreu no Calvário, verteu seu sangue, e ele então morreu, ressuscitou, subiu ao céu. A Bíblia diz que os discípulos estavam olhando para Jesus subindo às alturas, vendo Jesus subir, subiu, a um ponto que eles não conseguiram ver mais Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus se ocultou em uma nuvem. E os anjos disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? A este Jesus que vocês viram subir, da mesma forma, da mesma maneira que subiu, ele há de descer. Então Jesus subiu, e subiu com o sangue, esse sangue vertido no Calvário, sangue do Cordeiro, e como advogado ele ficou durante essas 7 eras da igreja, 12.000 anos. Você percebe, irmão, que essas eras da igreja, ela é exatamente o Novo Testamento? Jesus disse: este é o sangue, meu sangue, o sangue do Novo Testamento. O irmão Branham vem e diz que a noiva cumprirá tudo o que está no Novo Testamento. Por isso você vê no Pentecoste a igreja. Não era mais Jesus, agora era a igreja, os apóstolos, a igreja primitiva, iniciando o cumprimento do Novo Testamento. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, se repartiu como língua de fogo, ali estava Cristo mesmo, o Espírito Santo. Aí você diz: Cristo, o Espírito Santo? Sim, Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Não há um Cristo e um Espírito Santo. Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa. E ele desceu, o Espírito Santo se repartiu como língua de fogo, Cristo mesmo nos apóstolos, iniciando o cumprimento do Novo Testamento. Com a doutrina apostólica, o batismo em nome de Jesus, a Santa Ceia com pomagem, o vinho puro lava os pés dos irmãos, a crença em um único Deus verdadeiro, não em 3 pessoas na divindade, mas uma única pessoa, onde a igreja tinha sua ordem, e a mulher não poderia pregar, ser chamada de pastora, pregadora. Você vê esta igreja vindo cumprindo o Novo Testamento, porque o irmão Branham disse: ele cumpriu o Velho Testamento, mas o Novo Testamento é outra parte a ser cumprida. E diz: a noiva cumprirá tudo o que está no Novo Testamento. Outra obra-prima está em processo. Por esse motivo você pode compreender que Apocalipse capítulo 4, verso 7 fala exatamente daqueles 4 animais. Você toma Apocalipse 4, versículo 7, e diz: e o primeiro animal era semelhante a um leão. Por que o primeiro animal é semelhante ao leão? Falando da primeira era, da era apostólica, que eles tinham a palavra plena. Olha o Novo Testamento aí, a noiva começando o cumprimento do Novo Testamento. O leão, falando da obra-prima, falando da palavra, Cristo nessa igreja, a noiva, começando o cumprimento do Novo Testamento. O leão. E o segundo animal era semelhante ao bezerro. Por que o bezerro? Porque agora já está aqui na era onde a igreja católica havia se denominado, se organizado,
criado seus dogmas, largado da palavra, agora está matando os cristãos, mais de 68 milhões de cristãos, os leões comendo, sendo queimados na fogueira, os chamados hereges. E esse é o tempo da Era Negra, onde a Igreja Católica matou os cristãos, e era exatamente isso que os cristãos podiam fazer, nada mais que isso, porque era o espírito da era do boi, que os ungia. Eles iam cantando para ser queimado na fogueira, cantando para ser comido pelos leões. E você percebe então que o que é isto? É a noiva cumprindo o Novo Testamento, o que está dito sobre ela, certo? Porque Jesus disse na ceia: este é o sangue do Novo Testamento. E o Novo Testamento foi tirado de Jesus. O Novo Testamento, quem cumpre é a noiva. E você vê a noiva cumprindo o Novo Testamento, porque o sangue agora estava espargido sobre este Novo Testamento, sobre a noiva. Quando você vê todos esses acontecimentos, você vê o Cordeiro no trono, seu sangue vertido, como advogado, intercessor. Você sabe que ele é intercessor do Novo Testamento? Sim. Então, prosseguindo, ele disse: o segundo animal, semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. Agora você já vê, já no tempo de Lutero, de Wesley, os reformadores, é por isso que fala que este terceiro animal tinha um rosto como de homem, que fala da inteligência do homem, como Lutero, Wesley, reformadores. Certo, meus irmãos? Você está entendendo isso? É a noiva cumprindo o Novo Testamento. Como diz o profeta, uma outra obra-prima em processo. Aleluia. Aí, prosseguindo, Brana diz, a Bíblia diz, prosseguindo, Apocalipse 4, verso 7, leia comigo, o profeta, a Bíblia diz assim: e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Por que uma águia voando? Porque fala do ministério profético. O que não foi o leão, o que não foi o boi, não foi o rosto de homem, aqui chega a águia voando. Se bem que na época do leão, você tem o apóstolo São Pedro, ele era apóstolo e profeta, que um profeta é um vidente, e ele tinha visão. Ele era um vidente. E você tem ainda o apóstolo São Paulo, profeta. Paulo era um profeta, ele tinha visão, ele era vidente. Certo, meus irmãos? Agora, quando você tem no tempo final, na última era, você tem a águia voando. Fala de quê? Fala de um ministério profético. E o que é isto? É o Novo Testamento sendo cumprido pela noiva. Até que chega a era da águia, o profeta de Malaquias 4, 5, 6, o Elias, que viria antes do dia grande e terrível do Senhor. É o Elias que viria, como disse Jesus em São Mateus 17, 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como Elias restaurador, o irmão Brana restaurou, na primeira e segunda etapa do seu ministério, o batismo, a santa ceia, colocou a mulher nesse lugar que não pode pregar, a crença no único Deus verdadeiro, da deidade, e assim por diante. Mas você tem que ver que na terceira etapa do ministério do irmão Brana, ali veio o assim diz o Senhor, ali veio a palavra, ali veio aquilo que era necessário para que ele fosse vindicado como profeta. Apocalipse 10, a era da águia. O que é isto? É a obra-prima aparecendo, porque aquilo que foi cada mensageiro parte da palavra, Deus no tempo final, cumprindo Apocalipse 10, você o vê agora, não como parte,
mas toda a palavra, todos os pedaços, os cabos soltos que cada mensageiro trouxe, Brana trouxe na sua plenitude, na revelação dos selos, a totalidade da palavra. Que quando você olha para as eras, cada mensageiro vindo, aquilo era o cumprimento, meus irmãos, dos selos. O cumprimento dos selos. Você percebe que o cavaleiro do cavalo branco é o primeiro selo cumprindo quando? Lá no 4º século, o anticristo, montando no poder. Quando você vê o cavaleiro mudando do branco para o vermelho, matando os cristãos, ainda é o anticristo. Isso já cumpriu lá atrás. Percebe que o selo sendo cumprido nas eras é aquele cumprimento. Era o Novo Testamento sendo cumprido pela noiva. O 3º selo, o cavaleiro do vermelho passou para o preto com a balança na mão, cobrando indulgência. A igreja construindo a Basílica de São Pedro, quando aparece Lutero e Wesley, reformadores, o 3º selo já está lá para trás. É o Novo Testamento sendo cumprido pela noiva. Uma outra obra-prima em processo, até que chega a era da águia, o período onde Deus traria um profeta vidente para trazer os mistérios daquilo que aconteceu nas eras e que cumpriu nas eras, mas que ninguém soube, era mistério. Deus traria na revelação dos selos os mistérios dos trovões de Apocalipse 10, a abertura da palavra para que pudéssemos conhecer que os selos cumpriram lá para trás. As almas mortas debaixo do altar, o 5º selo, dizendo: até quando, ó justo dominador, não vinga do nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Essas não são as almas dos mártires da igreja primitiva, não, da igreja das eras, não, mortos, não, são as almas dos judeus que foram mortos por Hitler, Mussolini, Stalin, Eichmann, cobrando. Mas foi dito para eles: fica um pouco de tempo aí, espere um pouquinho mais, deu vestes brancas, até que se cumpra o número dos seus irmãos que devem ser mortos como vocês. E isso é quando vir a outra parte dos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, quando Deus levar a sua esposa para o arrebatamento. Aqui na terra, 3 anos e meio de tribulação, Deus voltará-se para os judeus por meio dos 2 profetas, Moisés e Elias. E eles deverão ser mortos como os demais foram no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann, cumprindo o que disse, até que complete o número dos que devem ser mortos. Os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Então você percebe que você tem o 1º, o 2º, o 3º, o 4º selo, o 5º selo. Ainda que o 4º selo é um selo predito, ele literalmente se cumprirá quando a igreja subir. Satanás descerá e matará fisicamente. Mas o 4º selo já cumpre com a parte da águia, que Deus levantou o profeta William Brana para fazer frente ao cavaleiro do cavalo amarelo, que hoje está matando espiritualmente com seus dogmas. Você tem o 5º selo, essas almas debaixo do altar que foram mortas por Hitler, Mussolini, Stalin. Você tem o 6º selo cumprido, parte dele com as trombetas, a 6ª trombeta, no tempo da Segunda Guerra Mundial, quando foram mortos os judeus ali, para que então o 7º selo, Apocalipse 10, a era da águia, pudesse vir na sua manifestação. A obra-prima, Apocalipse 10, a noiva obra-prima, o Novo Testamento, é quando Cristo desce do céu como leão, requerer sua esposa,
reclamar por sua esposa, pelo que ele intercedeu 2000 anos. E ela tem cumprido esse Novo Testamento, o que estava escrito sobre ela. Você entende isso, meu irmão? Quero concluir esse parágrafo aqui. Vamos lá. A obra-prima, 108, o final do parágrafo. Certo? Aleluia. Diz o profeta no final do parágrafo. Eu vou ler todo o parágrafo. Todo o parágrafo, 108. Ele diz assim, ó: agora, por aproximadamente 2000 anos, Deus tem feito outra vez dele uma obra-prima. Porque ele o golpeou para tirar um pedaço dele, parte dele, uma costela, para fazer para ele uma esposa. E agora ele tirou um pedaço fora daquela obra-prima que ele feriu no Calvário. Foi justamente o Novo Testamento. Ele tirou o Novo Testamento, tirou sua noiva. Isso é tudo. Ele cumpriu o Velho Testamento. Agora o Novo Testamento é outra parte para ser cumprida. Vejam, o Novo Testamento e o Velho Testamento são marido e esposa. E o Novo foi tomado para o Velho para apontar para o Novo. Vê em Cristo a obra-prima para cumprir isso. O que? O Velho Testamento. Agora sua noiva cumprirá tudo o que está no Novo Testamento. Sua esposa cumprirá tudo o que está no Novo Testamento. Outra obra-prima está em processo. Por isso que você vê os 7 cardeais, 7 mensageiros, Cordeiro no trono, intercedendo por 2000 anos. É o Novo Testamento sendo cumprido pela noiva. Uma outra obra-prima em processo, até que chega Apocalipse 10, a era da noiva. A era da noiva. Então Jesus estava certo em dizer: este é o cálice, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue da noiva, que asparge sobre a noiva. Se ele tirou o Novo Testamento, tirou a noiva, este é o sangue do Novo Testamento, o sangue da noiva. Aleluia. Quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. 2 Coríntios 3, verso 6, porque você tem esta noiva desde lá, a primeira era, cumprindo o Novo Testamento. Cumprindo o Novo Testamento. Ela que cumpre o Novo Testamento. É o que está escrito sobre ela, a noiva. Vamos ler? 2 Coríntios 3, verso 6, diz assim o apóstolo São Paulo: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento. Ministros de um Novo Testamento. Eu podia trocar isto como ministro da noiva. Se a noiva cumpre o Novo Testamento, se foi tirada de Cristo uma noiva, o Novo Testamento que a noiva cumpre, então Paulo tinha razão em dizer aqui: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um Novo Testamento. Ministro dessa noiva. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, os ministros são ministros do Novo Testamento, o qual o sangue de Cristo veio sobre o Novo Testamento, sobre a noiva que cumpre o Novo Testamento. Ainda Hebreus capítulo 9, verso 15, quero ler com você, porque quando você vê William Branham vindo, William Branham chegando, em Apocalipse 10, você tem ali o 7º selo. O Branham disse: Apocalipse 10 era o 7º selo.
Ali em Apocalipse 10 é a era da águia, o último animal, a águia voando, com uma mensagem profética, trazendo a luz de todos os mistérios. Vamos ler Hebreus 9, verso 15, o que diz? Diz assim: e por isso é mediador de um novo testamento. Mediador de um novo testamento. Esse mediador do Novo Testamento é o Cordeiro que morreu, ressuscitou, subiu, e como Cordeiro ficou no trono de intercessão, intercedendo pelo Novo Testamento, mediando esse Novo Testamento, intercedendo pela noiva que cumpre o Novo Testamento. E é por isso que é mediador de um Novo Testamento, para que, intervindo na morte para a remissão dos transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então ele era mediador do Novo Testamento, mediador dessas 7 eras, até que chega a última era, Laodiceia, a era pentecostal, que rejeita a abertura da palavra, a terceira etapa no ministério de William Branham, quando agora o que cada mensageiro foi em parte, Branham trouxe a totalidade da palavra. Quando o anjo forte, que é Cristo, vem do céu, em Apocalipse 10:1, e traz o livro aberto, o irmão Branham diz que aquele livro é o livro da vida do Cordeiro, é o livro da redenção, é o livro selado com 7 selos, que ninguém era digno de abrir o livro. Por isso somente o Cordeiro. Quando João olhou em Apocalipse 5, chorou amargamente porque ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. A voz veio e disse: não chore, João, eis aqui o leão, ele venceu para abrir o livro. João foi olhar o leão, viu o cordeiro ensanguentado, que tinha 7 olhos, como tendo sido morto. Irmão Branham disse que aqueles 7 olhos representavam os 7 mensageiros das 7 eras, como cordeiro, exatamente mediador do Novo Testamento. Mas quando a era de Laodiceia termina, a era pentecostal acaba, você o vê descendo em Apocalipse 10:1 como leão, bradando como leão, 7 trovões soando as suas vozes, e na terra estava o 7º anjo, William Branham, como ele próprio disse, da brecha entre as eras e os selos, 41, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Era exatamente a águia, a obra-prima de Deus, onde a noiva chega na perfeição. 7 é perfeição, a perfeição da palavra, a perfeição do ministério. Como Branham diz, 3 é perfeição, e o ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural entre os seres humanos. É a noiva cumprindo o Novo Testamento desde lá da primeira era. Por isso Jesus disse: este é o sangue do Novo Testamento. Por isso que Paulo disse: somos ministros de um Novo Testamento. Por isso que Paulo disse: ele é mediador de um Novo Testamento. Porque o Novo Testamento cumprido pela noiva, o Novo Testamento que foi tirado de Cristo, que cumpriu o Velho Testamento. Aleluia. Quero ler com você a mensagem do 7º selo. O 7º selo, parágrafo 386. Aleluia. O 7º selo, 386. Vamos ver o que o profeta fala sobre a era da águia. A era da águia, onde ela está, porque a era da águia não é a era de Laodiceia. O Branham disse: se eu venho com a mensagem pentecostal, eu estaria na era de Laodiceia. Isto não estaria certo. A era da águia é uma mensagem profética, que uma águia é um profeta. Vamos ler do 386? Veja o que o Branham diz. Ele diz assim: agora estamos na era
da águia. Não é estaremos, é estamos na era da águia. A revelação a ser revelada, a coisa inteira. Agora compare isto com Apocalipse, capítulo 10, versículos 1 a 7. A era da águia é Apocalipse 10. E Brana citou de 1 a 7. E veremos aqui nesta revelação, as revelações aqui, Apocalipse 10, de 1 a 7, que nos dias do toque da mensagem do sétimo anjo, era para se cumprirem todos os mistérios de Deus. Então você tem a era da águia, em Apocalipse 10, o sétimo anjo, esta águia, o mensageiro do sétimo selo. E esse ministério profético do Novo Testamento, da noiva, como disse, repito, o irmão Brana disse que o Novo Testamento é outra parte para ser cumprida. E ele, Jesus, cumpriu o Velho Testamento, mas sua noiva cumprirá tudo que está no Novo Testamento. Outra obra-prima está em processo. Então, quando chega Brana, em Apocalipse 10, que Cristo vem do céu, o anjo forte com a mensagem, com os selos, e brada como leão, 7 trovões são as suas vozes. Aí você tem o sétimo anjo na terra. O que é o sétimo anjo? A parte da noiva que cumpre o Novo Testamento. Aleluia! Comendo o livrinho e profetizando uma vez, para cumprir Efésios 4:11, sendo o profeta e apóstolo desta noiva. E Deus levou o irmão Brana, Deus levou o profeta, e tinha que ser assim, para que nós aqui, que também fazemos parte do Novo Testamento, que também fomos alcançados pelo sangue de Cristo no Calvário, a parte que nos cabe cumprir, pastores, evangelistas e mestres, comendo também do livrinho e profetizando outra vez a reis, povos, nações e línguas. Somos também alcançados pelo sangue de Cristo, somos também parte desta noiva para cumprir ainda este Novo Testamento, da qual a representação, estamos ali representados no último membro desse corpo chamado Brana, nesse último membro do corpo de Cristo, que já entrou, e quando entrou, a revelação de tudo veio à luz. Estamos representados nele, esta noiva, a obra-prima, que teve a porção da palavra, a palavra encarnada, a obra-prima, noiva ômega, o Novo Testamento. E nós estamos aqui vivendo, pastores, evangelistas e mestres, cumprindo a nossa parte, repetindo o que Brana já pregou, que recebeu do anjo forte, toda a palavra no toque da trombeta do sétimo anjo. Aleluia! Nada além, nada aquém, sem acrescentar, sem tirar nada do que pregou William Brana. Ele é nosso exemplo, porque Cristo estava em Brana, e tudo que Brana pregou nos selos é a plenitude da verdade no Novo Testamento. Aleluia! Você pode se agarrar na terceira etapa, se agarrar nos selos. Os selos corrigem tudo. Aleluia! E estamos aqui na obrigação de repetir, profetizar outra vez, o que Brana não pôde profetizar outra vez, não pôde repetir. Estamos com essa obrigação, por isso o Brana disse: digam somente o que está nas fitas. Somos esta parte para repetir o que o Brana pregou. Somos esta parte do Novo Testamento. Somos esta parte da noiva, que também fomos alcançados com este sangue, que um dia subiu para o trono, 2000 anos, e saiu do trono em intercessão, saiu junto, o sangue saiu junto,
e veio para a terra e está nesta mensagem dos trovões, dos selos, do livro aberto. Amém, meus irmãos? Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por tudo que tens feito por nós. Uma noiva adornada, a esposa do Cordeiro, que tem vestes branqueadas, não foi paga com dinheiro, não foi ouro, não foi prata, pela minha redenção, mas o sangue do Cordeiro foi o preço do perdão. Oh, que precioso sangue que por mim foi derramado, foi o sangue do Cordeiro que me tem abençoado, foi um preço exagerado. Eu agora não sou meu, eu não tenho olvidado que por mim Jesus morreu. E agora sob o sangue não há mais condenação, meu sangue para sempre fez por mim a expiação. E Jesus saiu do trono para tomar o trono seu, meu sangue do Cordeiro por mim já intercedeu. Oh, que precioso sangue que por mim foi derramado, foi o sangue do Cordeiro que me tem abençoado, foi um preço exagerado. Eu agora não sou meu, eu não tenho olvidado que por mim Jesus morreu. Foi o sangue precioso que minha alma redimiu, sacrifício poderoso que assim me atraiu. Hoje sou abençoado, posso ir detrás do véu, meu sangue tem deixado uma entrada para o céu. Oh, que precioso sangue que por mim foi derramado, foi o sangue do Cordeiro que me tem abençoado, foi um preço exagerado. Eu agora não sou meu, eu não tenho olvidado que por mim Jesus morreu. Amém.